Estamos no dia 24 de agosto de 2023 e nós estamos nesse trabalho de pesquisa de campo para analisarmos como a vida está se comportando aqui, com a presença ou com a ausência de água doce das chuvas. Nós somos a fonte didática e metodológica para a ecologia e o meio ambiental da região Nordeste. Fêmea, desde 1992, fazendo esse trabalho de pesquisa na área chamada de semiárido nordestino. E nós estamos caminhando aqui nesse terreno duro, seco, e alguém disse, não chove aqui há muitos meses. Pois bem, desde o dia 19 desse mês, de lá para cá, durante esses 5 dias, tem caído aqui de 2 a 5 milímetros de chuva por dia. E a gente chega aqui e vê tudo preto, morto, com exceção de algumas espécies de gramíneas que a gente está vendo aí, que com essa pouca chuva conseguiu brotar folhas verdes. Porque essas plantas, essas gramíneas, têm uma capacidade de absorção da pouca água da chuva que tem nesse solo, na superfície do solo. As suas raízes são curtas, a parte radical, que são as raízes, são curtas e estão na flor da terra, e com qualquer chuva ela consegue captar alguma água. Enquanto que as plantas que têm as raízes mais longas não encontram qualquer água aí subterrânea que possa aproveitar a água para se manter viva, a planta se manter viva. Aqui nenhuma planta bota flor, nenhuma se reproduz, porque, vamos dizer assim, os 20 milímetros de chuva que caiu nos últimos 5 dias não foi suficiente para umedecer o solo na medida certa. A gente está vendo aqui o equino, cavalo, barrigudo, comendo esse pasto seco, e a gente sabe que ele não está se alimentando. Ele pode até estar enchendo o bucho, o estômago, com a dificuldade medonha, porque a gente vê que a quantidade de massa orgânica que ele capta durante o dia é muito pouca, mas nós acreditamos que ele está se mantendo assim, ainda gordo, porque ele está recebendo alguma ração extra do dono, porque comendo esse pasto seco aí, ele pode até encher o estômago, mas não alimenta, não tem sustância. Essas plantas secas já perderam não só a água, mas também os nutrientes minerais. E a gente caminha mais um pouco e vê um potro bem novo ali, caminhando sem mãe, aí, e até ainda gordo, provavelmente ainda amamentando-se. Aí, como a partir de agora o leite da mãe vai escasseando, da égua, ele vai tentando comer alguma coisa desse pasto seco para se manter vivo. E a gente sabe que todos esses animais estão perdendo muita massa orgânica por dia. Por dia. Um animal com 400 quilos não perde menos de 300 gramas de massa corporal por dia comendo um pasto desse que não tem nutrientes. Não é nutritivo. E a gente vê outras plantas aqui soltando as folhas já, porque não tem água no solo. E a gente diz que apesar de ter chovido aqui nesses dias,
a planta não está conseguindo tirar a água do chão, do solo, por intermédio da raiz, porque esse solo, além de ser muito duro, e portanto a água não é absorvida, não penetra nesse chão duro, a quantidade de chuva que cai, de até 5 milímetros por dia, é menos do que a evaporação de água do solo com esse clima quente e esse vento seco. E, como a gente disse, 20 milímetros de chuvas em 5 dias é uma média de 4 milímetros por dia, e a perda de água por evaporação é de 3,5 litros, ou seja, 3,5 milímetros de água da chuva que se perde por dia com esse tempo seco, com esse vento doidão, seco, e o solo não molha o suficiente para dar tempo para que as raízes das plantas consigam colher alguma água. E o resultado é a morte. Mas a gente sabe que todos esses elementos que a gente citou assim, ou seja, esse baixo volume de chuvas em 5 dias, a gente já poderia dizer que é por conta do fenômeno El Niño que está governando nesse momento grande parte do mundo, do planeta, atuando, faz com que em algumas partes do planeta caia chuva abundantemente, até com um certo excesso, enquanto que outras partes vai diminuindo a oferta de chuva até zerar, podendo passar até 6 meses nessa área sem ter água, sem ter chuva suficiente para criar e manter a vida. E a gente falou aqui nas plantas, e estamos vendo aqui plantas a nível de arbustos, e essas outras plantas secas aqui já estão escuras, pretas, sem água, que são a relva, gramíneas, que é o pasto do gado. E, como a gente disse, não alimenta. E por isso mesmo não existe aqui nesse momento nenhum animal da fauna, nem formiga tem, porque a formiga se alimenta de massa orgânica verde. Ela tira folhas verdes e leva para o formigueiro, para a sua casa, para criar fungos, que é seu alimento. É como se fosse o sistema agrícola da formiga. Colhe folhas verdes no campo, leva para casa para fazer a fermentação e criar o fungos, que é seu alimento. Então, tudo isso aqui contraria ao que a natureza programou para essa área, quando há 200 anos atrás, por exemplo, aqui existia uma mata densa. E mesmo durante o verão, sem chuvas, ela permanecia verde, enfolhada. Mas agora a gente está vendo aí o desastre, e o homem tem capacidade de aproveitar os 400 milímetros de chuva que caiu aqui esse ano de 2023, com apenas 5% dessa água. 400 milímetros significa 400 litros d'água por metro quadrado, significa 400 milhões de litros por quilômetro quadrado. E se o homem tivesse capacidade de reservar 5% dessa área para captar a água da chuva precipitada, então numa área de 20 quilômetros quadrados, ele reservaria 1 quilômetro quadrado somente para captar e armazenar a água da chuva. E aí teria água para tudo e não existiria seca. E quando nós falamos água para tudo, teria inclusive água para o abastecimento urbano, que a gente sabe que a grande dificuldade de o homem permanecer nessa terra é não ter nos reservatórios água suficiente para o abastecimento de uma população que cresce demasiadamente, podendo chegar a 50 habitantes por quilômetro quadrado, num semiárido onde chove 400 milímetros. Mas como a gente disse, o fato
é que 90% da água da chuva que caiu em 2023 nessa área desapareceu. Já não está no corpo das plantas, já não está nos corpos dos animais, não está no solo, não está no ar, na atmosfera, não está, porque as nuvens a gente vê são nuvens cinzentas, com pouca água. E tudo isso o homem criou com a sua própria tecnologia, ou seja, com envolvimento insustentável, explorando exaustivamente os recursos naturais, a ponto de não ter água na maior parte do ano para criar e manter a vida.